E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade e quero hoje te contar um pouco da minha história, te contar como que eu parei de trair, o que eu fiz para parar de trair e por que parar de trair é tão importante assim para mim e compartilhar essa mensagem, porque para mim faz tão bem, porque eu sei que tem muita gente que está nessa e quer parar e não está conseguindo. A minha mensagem é para essas pessoas principalmente. Pessoas que sabem que está errado, sabem que está atrapalhando a própria vida, está indo para um caminho ruim e não conseguem parar de trair. Eu entendo vocês, beleza? Talvez eu seja uma das poucas pessoas no Brasil que possa falar para vocês assim, eu entendo vocês e eu não julgo vocês por isso, mas eu quero te ajudar a trilhar um caminho a como parar, beleza? E se esse vídeo não é para você que está traindo, se não é você que está assistindo, você mesmo está traindo e quer parar, sabe que é errado, mas conhece alguém nesse caminho, vai lá. Encaminha para alguém esse vídeo, alguma pessoa íntima que tem confessado para você que está traindo, mas que já se sente mal por isso. Beleza? É para isso. Eu preciso explicar primeiro um pouquinho da minha trajetória, né? Quem sou eu, por que eu caí nessa, como é que era a minha vida antes de começar a trair, depois que eu fui traidor e etc. Eu fui um cara extremamente fiel durante meu namoro, noivado e aproximadamente 5 primeiros anos do meu casamento. E eu era orgulhoso disso, eu gostava muito de ser fiel, eu gostava desse papel de um fielzão, o cara que realmente nunca tinha beijado em outra boca enquanto namorado, noivo e primeiros 5 anos de casamento. Só que depois de um tempo, por conta das crises do casamento, e eu não estou aqui justificando, eu estou explicando, eu passei a aceitar as mentirinhas que minha mente me contava, as desculpinhas que a nossa mente cria para justificar um comportamento inadequado. É assim que funciona, a nossa mente cria caminhos para justificar o errado que você quer fazer. Já discutiu com uma pessoa em que ela dá uma explicação completamente doida para justificar um comportamento errado dela própria? É assim que a nossa mente funciona. Então, por que muitas vezes a minha esposa não correspondia sexualmente à quantidade que eu queria, ou não fazia coisas na cama que eu gostaria, ou me tratava mal? Então isso somatizou na minha mente, é assim que eu interpreto hoje em dia, tá? Não quero dizer que estou certo nem errado, mas é assim que eu interpreto. E que isso foi criando desculpinhas mentais para que eu decidisse trair. Eu traí a primeira vez conscientemente. Eu decidi naquele dia, falei, a partir de hoje eu vou trair. Foi uma coisa muito consciente, baseada nessas influências, nessas desculpinhas. Pô, minha mulher não transa o quanto eu gostaria. Pô, minha mulher não me trata como eu gostaria. Pô, já avisei minha mulher para ela me tratar melhor, pra gente ter mais relação sexual e tal, e ela não atende. Então eu vou trair. É claro que isso é bobagem. É claro que isso é tolice. Porque quando você toma esse tipo de decisão, você não leva em consideração todas as consequências disso, todas as dores, todos os problemas, tudo que vem em decorrência dessa decisão tola. Mas é assim que funcionou minha mente. Eu quero que você faça uma reflexão aí, pensando, será que a minha mente também está funcionando assim? Será que minha mente também tem criado desculpinhas para eu trair? Tem criado subterfúgios e argumentos para eu continuar nesse comportamento errado? Reflete aí, pensa aí, beleza? E no começo era massa, eu praticamente não deixava pistas, era algo esporádico, então estava tudo muito bonito, era cheio de emoção, sexo novo, novidade, é massa, não tô aqui para dizer que é ruim não, gente, eu não tô aqui para fingir que era, olha que horrível, não, era gostoso, era massa. Só que quando eu peso na balança hoje em dia e vejo a consequência disso, o preço a ser pago por esses momentos de prazer, eu entendo claramente que não vale a pena. Para mim é óbvio isso hoje em dia, óbvio. Só que depois foi se tornando quase que um vício, sabe? Eu queria mais novidade, eu queria mais variedade, eu queria mais vezes na semana, eu queria outras pessoas. Então isso foi começando a pesar para mim, muito. Porque eu já entrava, por exemplo, em alguns lugares olhando em quem eu ia dar em cima, quem eu poderia ser uma próxima amante, quem estava me dando mole, quem era um alvo fácil. A minha mente já funcionava no sentido muito de só pensar em traição, só pensar quem seria a próxima, só pensar em adultério. E hoje eu entendo que isso sugava muitas minhas forças de outras coisas importantes da vida, prosperar, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar dos pais, sabe? O adultério suga as energias mesmo de quem está viciado e não consegue pensar em outras coisas, não consegue atingir outros objetivos. Isso é muito negativo, isso é um lado muito negativo do adultério, beleza? Só que depois minha casa caiu a primeira vez, choro, briga, é horrível, caiu a segunda vez e de formas inegáveis, não tinha como eu negar que realmente era eu ali naquele lugar,
que quem viu realmente... Eu fui filmado, eu cheguei a ser filmado dançando com duas mulheres ao mesmo tempo e beijando as duas, só pra você ter ideia. Não me vergonho, não me orgulho disso, eu me envergonho na verdade. Conto pra você entender o quanto eu já estive aprofundado nesse mundo, para que se você estiver também tão atolado, você fala, opa, tem esperança, esse cara saiu. Opa, será que pra mim tem jeito? Como é que eu vou fazer pra sair também? Já estive extremamente atolado mesmo. E aí caiu a segunda vez, e aquela tristeza geral, aí o cara dá um tempo, fica na manha ali, né? Diz o ditado que malandro não para, malandro dá um tempo, e eu pensava muito nisso. Só que começou a ser mais peso do que prazer. Isso demora a acontecer, tanto homem quanto mulher, tá, gente? Isso demora a acontecer. Normalmente no começo a euforia massa, eu era o babaca que contava pra todo mundo, que mostrava pra todo mundo não, né? Contava ali pros mais próximos. Mostrava foto da mulher gatona que eu peguei, da paniquete, da gatal. Então eu era esse tipo de otário. Só que demora tempo pra começar a virar peso, pra começar a falar assim, cara, minha vida vai dar merda. Cara, eu tô fazendo algo que não me faz bem, eu tô quase a ser pego, vou deixar de ser referencial pros meus filhos. A minha mulher já tá entrando numa depressão, meus pais já não me veem como um homem exemplar como eu sempre fui visto. Sabe, você começa a perceber que aquilo ali vai dar problema grave na tua vida e você percebe que tem que parar. Algumas pessoas conseguem parar indo para a igreja. Massa, não tenho nada contra, absolutamente nada contra. Eu tentei, inclusive, ir para a igreja, me firmar, ter cargo na igreja, sabe, assim, ter responsabilidades lá para ver se isso me fazia parar. Não funcionou. Outras pessoas param através da psicologia. Bacana, eu acredito muito nas ferramentas de psicologia, de coach, seja lá como for. Só que não foi esse caminho que eu trilhei na época da psicologia. Outras pessoas contam com a própria força de vontade. Sabe assim, bate no peito e fala assim, a partir de hoje não faço mais, parei. Eu fiz essa promessa várias vezes. Eu me prometia no domingo e estaria na segunda. E se você está nesse caminho, assiste até o final, que vai ser bom para você. Então, existem várias formas de conseguir parar de fazer merda, conseguir parar de trair. E a minha forma foi a seguinte, agora vem a minha história. A minha mulher seguia muito o Paulo Vieira, ele é um coach famoso, um mentor famoso aí da internet. E eu não gostava ainda desse tipo de conteúdo, essas paradas, saca? E ela insistiu para que eu fosse numa imersão em inteligência emocional que chama método CIS. É método de inteligência sistêmica. E na época que ela me chamou para essa imersão, eu tinha um amante. E eu não vou mudar o nome não, tá, gente? Quando a gente troca, eu tinha uma namoradinha, eu tinha uma pessoa que eu ficava, não, eu tô minimizando o problema. Não, o problema era grave, eu tinha um amante. E eu falei, eu vou lá pra ver se minha mulher muda um pouco, porque ela era muito ranzinza, ela era bem difícil de temperamento e tal. E ela mudou, viu, gente? Ela melhorou 90% nesse sentido. E fui pra que ela mudasse. Sabe assim? Não, tudo bem, eu vou dar um migué aqui, vou com ela, não vou ser resistente a isso, porque senão vai ser ruim. Mas quando sair dessa imersão, que são 3 dias, faço contato com minha amante, vida que toca. Só que lá, desse tipo de imersão, tem várias, tá? No Brasil, tem do Paulo Vieira, tem do Márcio Michele, e eu recomendo muito para você que está com essa dificuldade que vá. Eu vou explicar por quê. Nesse tipo de imersão, você passa a pensar na tua vida, você passa a olhar para dentro de você, ver quais são os seus problemas, suas mazelas, você passa a olhar para o futuro e pensar, cara, que caminho que esse meu comportamento está me levando. Você reflete muito, são 3 dias de muita reflexão. De ferramentas de coaching que você para pensar, peraí, é isso que eu queria fazer da minha vida quando eu era criança? Era isso que eu planejei a vida toda? Então tem muita coisa, muito conteúdo que te faz parar para refletir. E é coisa que as pessoas não fazem mais hoje em dia, né? Dificilmente as pessoas param para refletir o que está fazendo, para onde vai, quais eram seus sonhos, quais são os novos sonhos, por que age assim, por que não reage daquela forma. É uma viagem para dentro de si próprio e para o futuro, olhando para o passado. É uma forma muito básica de explicar. E para mim isso funcionou muito bem naquela imersão. Eu fui extremamente impactado, pensando no, cara, se eu continuar sendo infiel, eu vou perder minha família, vou perder contato com meus filhos, outro cara vai criar meus filhos, não quero isso para minha vida. Isso deve ter o quê? Uns 5 anos talvez, não tenho certeza. Mas para mim funcionou muito. E depois dessa imersão, lá eu decidi ser um homem fiel. Lá eu decidi. Na do Paulo Vieira, especificadamente, tem um momento para você se livrar dos problemas, sabe? Se largar esse peso que é o adultério. Ele fala específico nisso lá. Não sei se ainda fala, né? Porque vai mudando, mas nessa edição que eu fui, funcionou. E com isso, eu me lembro que depois da imersão eu encontrei com essa menina, que era minha amante, uma vez. Ela insistiu, ela chorou e a gente acabou ficando mais uma vez. Mas eu consegui me libertar. Eu não tive mais com ela depois disso, depois dessa próxima vez. E consegui me tornar um homem 100% fiel.
depois disso. E não tive mais amante, não beijei mais ninguém, não transei com mais ninguém. E já está aí com quase 5 anos que eu consegui me livrar do adultério através de uma imersão de inteligência emocional. Então, esse foi o meu caminho de conseguir me livrar do adultério. Eu já estava no momento que o adultério me pesava, já estava no momento que eu sabia que ia me trazer graves problemas na vida. Hoje em dia eu entendo muito mais as consequências desses problemas. Os problemas são muito maiores do que a gente pode imaginar, inclusive problemas de saúde. Eu fiz uma live semana passada com um especialista sobre saúde integrativa, das doenças que a pessoa desenvolve por conta do adultério. E não estou falando de DST, estou falando de doenças que o corpo corresponde contra aquele teu comportamento negativo para que você pare. Eu tenho recebido relatos quase que diariamente aqui lá no @vsenovacila, no meu Instagram. Se você estiver precisando de ajuda, me chama lá. De pessoas relatando que pessoas conhecidas que adulteravam homens tiveram câncer na próstata, que é uma forma que o corpo somatiza para que essa pessoa pare de trair. Olha que loucura, hoje em dia eu entendo muito mais profundamente isso. Então foi nessa imersão que eu parei para pensar na minha vida, que eu parei para refletir sobre o quanto seria negativo envelhecer como adúltero. E a gente vê homem velho, né, homem já de 50 anos, 60 anos, que ainda continua tendo relação sexual fora do casamento. E eu não queria ser um velho que, poxa, pisando na bola ainda, fazendo minha família infeliz, fazendo minha esposa sempre infeliz, afundá-la na depressão. Porque tem muita mulher que não separa, porque não consegue, não tem força para separar, e isso não é culpa dela, tá? É culpa lá do subconsciente dela. Mas que também não é feliz, porque sabe que deveria fazer isso, porque o marido dá todos os sinais de adultério e de infidelidade. Só que nisso ela se afunda na depressão, ela adquire doenças psicossomáticas, ela atrai para si doenças físicas, porque o corpo também responde para doenças físicas nesse sentido. Então, lá que eu tive essa clareza. Mas no final das contas, o que importa? O que eu quero trazer para você hoje? Cara, mulher, seja na igreja, seja através da minha mentoria, porque eu tenho uma mentoria que eu ajudo vários homens a parar de trair, ou a perdoar uma traição, mulheres também, que entende que precisa perdoar porque aquela pessoa é do bem, mas fez essa coisa de errado. Então, através da mentoria, vários homens têm conseguido parar com isso. Seja através da mentoria, seja através de psicologia, seja através de imersão em inteligência emocional, seja como for. O que importa é que você pare de trair. Eu te trouxe a minha história para você ter uma luz de que existem várias formas de conseguir parar de trair. Não só a religião, não só agora eu vou parar. Não. Existem vários tipos de organismo, vários níveis de vício. Tem gente que usa cigarro e fala assim, a partir de hoje não fumo mais, e para. Tem gente que passa a vida tentando parar de fumar, fica com câncer no pulmão e mesmo com câncer continua fumando. São níveis diferentes de dependência, são níveis diferentes de vício. Então entenda que seu nível de vício nessa emoção, nessa adrenalina que é o adultério, pode ser diferente de uma pessoa que simplesmente fala assim, não vou trair. Beleza? Então busque a ferramenta necessária para você para conseguir parar de trair. O que importa é que você pare e viva em paz. Cara, a vida que eu tenho hoje em dia em paz, em harmonia no meu lar, com meu celular eu deixo em qualquer lugar. Minha mulher tem a senha, eu sei que não vai chegar uma mensagem discreta no meio da madrugada, eu sei que eu não vou acordar e ver minha mulher mexendo no meu celular desesperada. Porque ela sabe que não tem nada lá e se ela quiser mexer, ela vai mexer. Eu não saio de motel com medo de ser visto por alguém, eu vou pra balada com medo de... Não, porque eu não vou. Se eu for pro motel, eu vou com minha mulher. E se eu for visto, então, tava com minha esposa, não tem problema nenhum nisso. Sacou? Então, o que importa é, procure a tua forma de parar de trair. Porque se continuar assim, não tem jeito, não tem crime perfeito, vai ser pego. Vai ter tristeza pra você, tristeza pro seu cônjuge, tristeza pros filhos, tristeza pros pais, para várias pessoas em volta. Eu vi uma pesquisa que diz que a separação envolve, em média, 18 pessoas em volta que passam a sofrer com isso, que sofrem com esse problema. Então, não precisa acabar em separação, não precisa acabar em briga, em agressão física, em mais problemas psicológicos, não. Você pode conseguir parar de trair assim como eu consegui. Eu fui muito afundado no adultério, muito. Mas mais pra frente eu vou contar mais histórias minhas do quanto eu era afundado mesmo, que eu achava que jamais conseguiria parar. E consegui através dessa... Eu costumo pensar que essa foi a forma que Deus achou, com muito amor por mim, sabe? De falar assim, meu filho não é isso, meu filho não é dessa... não foi feito para ser um adúltero a vida toda, ele não foi feito para fazer as outras pessoas sofrerem, ele não foi feito para ser um mentiroso.
essa foi a forma que Deus achou para me tirar disso. E pode ser a sua forma também. A sua forma pode ser uma mentoria comigo para conseguir parar, para ter uma orientação, para conseguir olhar para a vida de uma forma diferente, encontrar prazeres diferentes na vida sem pecado, sem erro, sem fazer os outros sofrerem. Pode ser a mentoria. Pode ser através da religião, pode ser através de um psicólogo bom que entende sobre o assunto e que não vai jogar culpa em você e que não vai te trazer prejuízo psicológico. Não, eu estou falando disso, psicólogo bom, porque eu me lembro que na época que eu e minha esposa fomos ao psicólogo, porque ela estava muito em crise por conta das minhas traições, a psicóloga que ela estava se consultando na época, isso deve ter mais de 10 anos, falou, não, chama seu marido então para ir para casa de swing. Já que ele gosta da putaria, chama ele para ir para casa de swing, chama ele para ir para bagaceira e aí vai dar tudo certo. Olha que loucura, hein? Amo os psicólogos, creio que a grande maioria é de boas pessoas que faz por amor, mas também tem as loucuras, cuidado. Então pode ser através do psicólogo, pode ser através da igreja, pode ser através de mentoria, pode ser através dos meus vídeos. O importante é, pare com isso. Antes que a casa caia, antes que venha a separação, antes que venham as doenças, antes que você adoeça psicologicamente, porque ninguém quer bater no peito e falar assim, sou um adúltero e daí, e a minha vida é assim mesmo e tô nem aí. Não é assim que funciona, beleza? Vê se não vacila, se inspira na minha história, vê que dá pra parar. Existem várias formas de conseguir parar, eu trouxe só uma delas, mas o importante é andar de cabeça erguida, orgulhoso de si próprio, orgulhosa de si próprio, fazendo as pessoas que você ama ainda mais felizes e não fazendo elas serem tristes, depressivas e etc. Mas para porque vai te fazer muito bem. Tenho certeza disso, de todo o meu coração. E estou aqui para te ajudar. Se precisar, vai lá no @Vê Se Não Vacila, me procura, porque eu tenho certeza que tem muita vida fora do adultério melhor do que a vida lá dentro, que traz peso, traz tristeza, traz falta de orgulho próprio, falta de amor próprio. E o buraco é cada vez mais fundo. Vê Se Não Vacila, fica comigo. Toda segunda-feira um vídeo novo. Às vezes eu falho, vai na terça, vai na quarta, mas sempre tem vídeo novo. Toda quarta-feira uma live massa. Inclusive a live de amanhã é com uma psicóloga massa, amigona minha, falando sobre como a psicologia pode ajudar a se livrar do adultério. Olha que legal. Porque muitas vezes a gente pensa que psicologia é para outras coisas, né? Para quem está em depressão, para quem tem crise de ansiedade. Não. É para se resolver, para resolver o íntimo, para resolver ali a alma. Beleza? Fica com Deus. Vê Se Não Vacila. Até o próximo vídeo.